Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma pré-aula sobre a produção da EBD aqui da Assembleia de Deus de Blumenau. Eu sou o professor Aguiar e estarei com você nesses próximos minutos para ser um facilitador para o seu lecionar nessa próxima lição. Você que ainda não se inscreveu, por favor, no nosso endereço se inscreva e faça parte dessa grande família. Bom, a minha missão aqui não é trazer um ensino exaustivo do conteúdo da lição. Como pré-aula, a nossa posição aqui é sempre trazer uma ideia, uma sugestão, uma dinâmica para o seu lecionar, para que a sua lição seja algo encantadora, contagiante, porque muitas pessoas têm muito conteúdo, mas não têm a dinâmica, a didática para passar aos seus alunos. Por isso que nós sempre nos dedicamos para ser aí um facilitador de ideias para você. É verdade de que as nossas ideias são apenas sugestões. Pode ser um ponto de partida para muitos leques que podem se abrir a você, docente. Muito bem, aqui está os nossos contatos, os slides da lição estará aí à disposição de vocês no nosso endereço. A lição de hoje é a lição número 6, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. É uma lição impactante, chocante, de muitos princípios espirituais que devem ser considerados. Você, professor, precisa pensar como será o seu primeiro contato com os seus alunos. Você pode, por exemplo, sintetizar a lição anterior com uma frase, ok? Para que você possa fazer um link com a lição atual, que no caso seria a lição número 6. Dentro da lição número 6, você tem aí algumas maneiras de você iniciar o diálogo concernente ao tema. Geralmente eu indico aí algumas palavras-chave que você pode trabalhar no Data Show, você pode trabalhar ali no quadro, ok? Para atrair a atenção dos seus alunos já em primeira instância. Eu vou dar uma dica hoje para você, como os primeiros minutos ali, após você cumprimentar, após você fazer uma interação bem-humorada com os seus alunos, eu sugiro que você coloque lá, ao invés de palavras-chave, coloque lá frases-chaves da lição de hoje. E o que você pode fazer? Pega as frases da leitura diária. As leituras diárias são frases com versículos bíblicos que vai sintetizando todo o teor da lição. Por exemplo, na segunda-feira está lá, é sempre perigoso trilhar o caminho da rebeldia. É uma frase que está carregada de verdade em relação à lição atual. O pecado da rebeldia não é coisa de quem nasceu de novo. Então você coloca lá, frase-chave. Primeiro, é sempre perigoso trilhar o caminho da rebeldia. Qual é o texto? Romanos 10, 21. Não precisa ler o texto. Não precisa ler o texto, porque isso pode levar muito tempo, ok? Mas apenas, se você tiver recurso de Data Show, você pode pedir para que os alunos leiam. Por favor, eu sugiro, e é um apelo, né? É um apelo. Existe professor que ele é muito solo. Tudo que ele faz é ele, né? Dentro de uma proposta de ensino, o máximo possível que você tem condição de interagir com seus alunos, torna eles participantes para que a aula se torne cada vez mais interativa e leve. Então, se você quiser colocar essa frase aí no Data Show, se você quiser escrever essa frase, colocar na mão de alguns alunos para que eles venham ler, né? Já ali no primeiro momento, você pode fazê-lo e eles vão ler aí todas as frases, que já é um pano de fundo aí sobre o assunto, sobre a centralidade da lição, que tem a ver com rebelião e as suas consequências, ok? Tendo dito isso, eu vou propor aqui algumas sugestões
para a sua introdução, ok? Bom, a primeira sugestão que eu coloco como dinâmica, sempre é uma pergunta, é verdade, é a seguinte: quais são os exemplos clássicos de rebelião na Bíblia? Claro, além de Saul, né? Então, apenas para instigar aí a memória dos alunos, o que você pode fazer? Se você tiver acesso ao quadro, à medida que eles forem respondendo, coloca lá, espera aí, deixa eu escrever aqui no quadro. E isso vai tonificando a valorização que você estará dando aos seus alunos. Deixa eles citarem aí vários exemplos. Eu coloquei aqui alguns, tá? Clássicos, claro que nós temos tantos outros, mas alguns clássicos eu coloquei Adão e Eva, tá? A Torre de Babel, os filhos de Corá, Saul, Absalão e Judas, ali um exemplo do Novo Testamento, ok? Claro que eles vão dar tantos outros. Tendo dado essas informações, então vem uma segunda pergunta. A partir da rebeldia de Saul e dos demais exemplos, quais lições pedagógicas sobre o coração rebelde nós aprendemos? Bom, tem várias, mas como você está na introdução, eu vou sugerir duas. Você pode deixar eles participarem, ok? Eu sugeri apenas duas para a gente ganhar tempo. A primeira lição, quando nós olhamos para a história de Adão, Torre de Babel, Absalão e assim por diante, primeiro, é que o espírito de rebelião, ele é muito sutil. Ele é muito sutil. Olha que coisa interessante. Olha a proposta da serpente com Adão e Eva. Come para que você seja igual a Deus, para que você conheça o que Deus conhece. Olha, parece ser algo assim, olha, muito bom, né? Pensa, por exemplo, na Torre de Babel. Vamos construir uma torre que chega ao céu. Olha que coisa, é o céu, não é o inferno. Eles não estão cavando para ir ao inferno. Eles querem chegar no céu. Mas, na verdade, ali era um ato de rebelião. Porque o mandamento de Deus era encher a terra, era povoar a terra. E agora eles estão se juntando, na verdade, para se livrar de um possível dilúvio, né? Então, assim, é muito sutil, né? Você vê Absalão. Absalão encontra lá argumentos para dizer que o rei não atende o pobre e ele consegue roubar o coração de Israel, diz o texto, dentro de um diálogo muito puro, aparentemente puro, muito rebuscado, muito polido. E às vezes isso acontece no dia a dia. O camarada se rebela contra uma liderança no departamento com argumentos assim de justiça, entendesse? Então assim, a rebelião, o espírito de rebelião, ele vem muito sutilmente, e é aí que nós precisamos tomar os devidos cuidados. A segunda resposta a qual eu proponho é que rebelião é uma resistência primariamente não com a nossa horizontalidade, mas é uma resistência primariamente contra Deus. Então, isso precisa chamar a nossa atenção pelo fato de nós entendermos de que todo ato de rebelião você não está fazendo ao outro primariamente. Você percebe, por exemplo, o diálogo de José, a mulher de Potifar. Eu não me rebelaria, eu não iria pecar contra Deus e depois ao meu Senhor. O próprio diálogo do pródigo, né? Pequei contra os céus e pequei contra ti, ó Pai, meu Pai. Então, assim, a rebelião, primariamente, é um atentado contra a autoridade de Deus. E isso é muito sério, por exemplo, para um filho que está rebelando contra o seu pai, que está rebelando contra a sua mãe, que primariamente não é contra os seus pais, mas é uma resistência, é uma contrariedade, é um levantar contrário ao próprio Deus. E você se lembra das palavras de Gamaliel, né? Porque lutar contra Deus é você assinar uma sentença de derrota, né? Então, baseado nos exemplos que a sua turma sugeriu e que nós colocamos aqui,
que vai estar aí à sua disposição, ok? Você aprende pelo menos essas duas lições. Você ainda está na introdução, tá? Você pode também, não é algo fechado. Você pode também trabalhar sobre as consequências da rebeldia, tá? Quais as consequências da rebeldia? Ou você pode colocar isso em outro momento da sua lição, tá? Não tem nenhum problema. Bom, existe tantas outras, eu peguei apenas 4 textos. Rebelião traz pobreza. Então vou te falar uma coisa, muita gente estão embaraçadas financeiramente porque estão colhendo consequências do pecado de rebelião. Rebelou contra o patrão, rebeliou contra pais, rebelou contra líderes espirituais e rebelou contra Deus, ok? Então, a rebelião, a Bíblia, aqui está o texto, ela trai pobreza, Efésios 5:6 vai dizer que a rebelião atrai a ira de Deus. Quem comete rebelião está debaixo da ira de Deus. Quem comete rebelião se torna escravo. Existem sofrimentos e aflições que são consequências inevitáveis de um pecado de rebelião. E a rebelião anula o cumprimento de promessas. Aqui é o caso de Arão, que o texto fala que o próprio Arão que não vai entrar na terra porque ele se rebelou contra Deus lá na peregrinação, e o texto fala muito bem. As consequências da rebelião, você talvez não queira usar na introdução, não tem nenhum problema. Segura essa informação e solta ela em algum momento da lição. Ou você queira terminar com ela, não tem nenhum problema. Tudo bem? Bom, o primeiro tópico, você tem aí a definição de rebeldia. Eu penso que é algo muito rápido, algo muito objetivo, que a própria lição ela te conduz. Eu sugiro para que você leia 2 trechos do primeiro tópico com seus alunos. Lembre-se que eles estão com a revista em mãos e é muito importante, em algum momento da lição, você participar com eles, encorajá-los a ler um pedaço, uma porção da lição. Eu sugiro que você leia com eles o conceito, juntos, ok? Juntos o conceito e a primeira parte do terceiro subtópico está lá, o cristão e a rebelião, tá? Leia ali até exposições em redes sociais, tá? Vai falar a respeito da posição do cristão diante de uma autoridade que está fora dos princípios de Deus, mas mesmo quando nós estamos a discordar das autoridades que está fora dos parâmetros bíblicos, existe uma conduta bíblica, tá, para esse discordar, ok? Então eu sugiro que você leia o conceito, que é algo muito objetivo aqui no primeiro, e a primeira parte aqui do subtópico 3, o cristão e a rebelião. Leia porque a lição é muito clara e vai sanar aí todas as dúvidas concernentes a isso. Particularmente, eu sugiro que você trabalhe aí essa definição a partir do contexto aqui do subtópico, do tópico 1, nessas 2 leituras, e você terá então conseguido expressar o teor e o conceito. Tudo bem? Muito bem. Tendo dito isso, você tem então o tópico 2, que é a rebeldia de Saul, tá? Bom, aqui a minha sugestão, tá, de dinâmica é você pode separar a sua classe em grupos. Eu não sei qual é a dimensão dos seus alunos, se é uma classe muito ampla. Você pode pedir de banco em banco, a cada 2 bancos, eles se viram lá, se comunicam para pensar na atividade, tá? Mas você pode aí dinamizar a sua aula nesse momento, tá? Sempre no fator tempo é muito importante para você não se perder aí com a lição, tá? Então, distribui em grupos, se você quiser separar mulheres, quiser separar irmãos, ou grupos de alas, enfim, você veja aí o que é mais favorável para a sua condição. Qual é a minha sugestão? A minha sugestão é que você peça para que eles leiam a leitura bíblica em classe.
leia novamente e peça para eles extraírem pelo menos 3 lições sobre a rebeldia de Saul, que está dentro do texto. Dentro do texto. Eles vão ler e vão conversar entre si. O que nós podemos aqui extrair de lições a respeito da rebeldia de Saul? Deixa os grupos conversarem, a leitura é alguns versículos, então você vai ter que dar um tempo, não exceda muito, tá? E após eles concluírem, você pode pedir para que eles elejem alguém para ler as 3 lições, tá? As 3 lições, ou dentro do grupo, 3 pessoas, cada um leia uma das lições, porque isso aumenta a participação da classe. Tudo bem? Bom, você sempre precisa ter essas respostas na manga, tá? Eu sugeri 3 aqui, que provavelmente eles vão passar por elas, ok? Mas se tudo que eles falarem estiverem aqui, você pode trabalhar isso aqui como se fosse uma síntese de tudo isso, tá? Primeiro, obediência parcial é igual rebelião, tá? O texto é muito claro. Saul, ele vai cumprir de maneira parcial. O texto vai falar sobre isso. Ele não vai destruir tudo dos amalequitas. Ele vai deixar o rei vivo, né? Então você percebe, ele obedeceu em parte, mas você obedecer parcialmente, você permanece no espírito de rebelião. E isso é muito forte, porque às vezes nós quebramos alguns princípios e a gente vai dando um jeitinho para salvar a nossa consciência. Todavia, a lição clara que é obedeceu parcialmente, continua em rebelião contra Deus. Isso tem a ver com o seu casamento, isso tem a ver no tratamento de você com o seu líder espiritual, isso tem a ver com você e na sua relação com o seu patrão, na sua conduta diária. Obedeceu parcialmente, lá está então o espírito de rebelião, ok? E olha que coisa séria, porque o textuário vai dizer que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. E olha o que o texto está nos ensinar, que a rebelião é você rejeitar a autoridade de Deus e ser orientado por uma fonte que não é Deus. Porque feitiçaria é você recorrer a uma fonte diabólica. É você fazer uma escolha para ser orientado por Satanás. Feitiçaria é isso, é uma orientação maligna. Olha o que o texto está dizendo, rebelião é você deixar de ser orientado por Deus e ser orientado por Satanás. Todo pecado de rebelião é alguém sujeitando o seu coração a uma orientação maligna e diabólica. Segunda lição, sempre haverá uma boa explicação para o pecado de rebelião, mas nunca uma justificativa. Percebe que Saul no texto ele vai tentar justificar com Samuel. No versículo 24 ele vai dizer, porque eu temi o povo, eu fiquei com medo do povo. Olha, ele vai culpar o povo. Sempre tem uma justificativa. Ah, esse líder, ele não é bom. Esse pastor não é do nosso perfil. Então, levantar contra ele, resistir à autoridade dele, está bem, é justificada. Opa, calma. Para toda rebelião, você tem uma boa explicação. Mas não é justificativa. Deus jamais aprovará um levante, uma resistência de autoridade. Isso é tão sério, porque quando Moisés estava no Egito e ele foi tentar separar a briga lá dos homens que estavam brigando, e então ele vai dizer assim, quem constituiu você juiz como nós? Quer fazer conosco igual você fez com aquele egípcio lá, enterrando ele?
Ou seja, eles resistiram Moisés e não aconteceu nada. O tempo passou, Deus coloca sobre Moisés a autoridade de liderar o povo. E o texto fala que Datã, Abirão, os filhos de Corá ou de Coré, vão se levantar contra Moisés. E por que quando eles levantam contra a autoridade de Moisés, a terra se abre e engole ele? Por que Miriam, quando vai se levantar contra Moisés, ela fica leprosa? Por que os homens lá no Egito resistiu Moisés e não aconteceu nada? Mas durante a peregrinação eles resistiram Moisés e foram punidos. É porque Moisés lá no Egito, ele ainda não estava sob a autoridade de uma liderança conferida por Deus. E eu vou te falar uma coisa, existem famílias que estão perecendo e talvez aqui você pode colocar aquele argumento das consequências da rebeldia. Existem pessoas que estão com pobreza, porque levantaram contra pastor, levantaram contra líder de departamento, levantaram contra patrão, levantou contra autoridades constituídas por Deus. Existem pessoas que estão escravizadas, existem pessoas que estão muito mal. Sabe o que é isso? Estão colhendo as consequências de um pecado de rebelião. E quando você vai tratar elas, elas querem colocar o quê? Uma justificativa. Mas não justifica, explica e não justifica. O que é interessante é que a história de Davi é uma história que nos exemplifica isso. Por mais que uma liderança espiritual da sua igreja, do seu departamento, os seus pais, por mais que eles estejam de maneira em crise, mas há uma unção sobre eles, E às vezes você, desrespeitando isso, levantando contra isso, resistindo isso, pode lhe causar grandes consequências. Como que Davi tratou Saul? É o maior exemplo do Antigo Testamento para nos ensinar sobre isso. Terceiro, o pecado de rebelião, claro, e nenhum outro, jamais ficará impune. Todos os exemplos, inclusive de Saul aqui no texto. Deus removeu a coroa de Saul. Nenhum pecado de rebelião ficará impune. As consequências virão. Virão em área financeira, virão naqueles textos lá que eu vos falei em relação às consequências. Pessoas que tinham promessas de Deus, essas promessas são abortadas ou são adiadas. E se não houver arrependimento, serão anuladas. Por quê? Pecado de rebelião. Se levantam contra a autoridade, isso é muito sério. Existem casamentos, filhos que casaram contrariando os pais. É eu que vou casar, é eu que vou ser feliz, a vida é minha. E casou, quebrou um princípio. Porque o princípio é honra. Honra o teu pai e a tua mãe. Quebrou um princípio. E quando quebra um princípio, vai colher consequências. Muito bem. Terceiro, e já concluindo aqui, o terceiro tópico, Saul, o líder sem critério. Bom, o destaque do primeiro subtópico aqui é sobre a espera. Eu tenho aí uma proposta de dinâmica, tá? Você pede para eles lerem ou apenas localiza eles nesses três textos. Mateus 25 fala sobre as virgens loucas e prudentes. Gênesis 16 fala a relação de Abraão engravidando Agar. E Samuel 13, 8-3, fala o texto aí da lição que é sobre Saul. O que esses textos nos ensinam sobre a espera? Bom, você deixa os alunos participarem, tá? Ou se você quiser já introduzir a resposta, sem nenhum problema. As virgens nos ensinam o seguinte, que a espera revela o que temos. Percebe que se o esposo não tarda, ninguém saberia que elas não tinham levado o quê? Reservas. Então a espera sempre vai revelar o que nós temos
dentro do coração. Abraão e Agar, o que cremos, às vezes a espera nos revela sobre o que de fato nós estamos crendo. Qual é a nossa convicção? Quando Abraão peca com Agar, aqui, qual era a questão de Abraão? A incredulidade, ele não cria, ele não creu de que Deus iria cumprir a promessa. Então a espera vai revelando o que de fato nós cremos, quais são as nossas convicções. E fechando aí a questão de Saul, a espera revela o que nós somos. A espera revelou que o coração de Saul era um coração rebelde. Então, às vezes, Deus, de maneira soberana e intencional, ele nos conduz a momentos e a cenários de espera, exatamente para revelar isso aqui. E é claro, revela o que nós temos por dentro, o que nós cremos e o que nós verdadeiramente nós somos. Bom, caminhando para o final, a conclusão, eu sugiro aí você colocar essa imagem aí no Data Show, se você tiver esse recurso. Se não tiver, não tem nenhum problema, você desenha no quadro. E se não saber desenhar, imprime esse negócio aqui e dá aí para os alunos, apenas mostra, porque é muito interessante. Porque, às vezes, nós temos a ideia disso. É uma chache que você tem aí uma lei de Deus e ele vai dizer, o Deus está preso pela cerca, eu vou pular. Espere, não é uma cerca. Aí quando ele pula, o outro diz, é uma proteção. Os mandamentos de Deus não é uma cerca, é uma proteção. E o pecado de rebelião é quando você avança essa proteção. E quando você avança essa proteção, você corre um grande perigo. Você traz prejuízos enormes para a sua espiritualidade, para a sua família. Como pastor, pastoreando há alguns anos, é lamentável você ver família sofrendo. Você ver casamentos sofrendo. Porque rebeliaram, cometeram um pecado de rebelião, resistiram a autoridades. Isso é muito sério, isso é muito sério. A indicação ao professor, eu deixo hoje aqui a leitura de um livro, O Perfil de Três Reis. É um livro pequeníssimo, mas ele foi um livro que mais me ensinou a respeito de como lidar diante de cenários desfavoráveis e você manter o seu coração firme. Eu sintetizo aqui o livro, conta a história de Saul, de Davi e de Absalão. Saul é um rei insano, Saul é um rei tirano, Saul é um rei maligno. E ele vai perseguir Davi. E ele tinha lanças nas mãos para matar Davi. Davi, por sinal, ele não revida, ele não rebela contra Saul. Ele esquiva, ele se desvia das lanças. Em nenhum momento ele vai levantar a espada contra Saul. E lembre-se qual é o estado que Saul estava. Mas Davi não usa o argumento. Davi, ele não vai usar prerrogativas para justificar uma rebelião. Ele foge. E você sabe qual é a grande lição que o autor vai nos dizer? Que você não precisa enfiar a espada em Saul. Porque chegará o momento que se Saul não se arrepender, ele próprio vai enfiar a sua própria espada nele e a coroa vai cair. E então você tem o terceiro rei, que na verdade é Absalão, que vai se nomear rei. E agora Absalão vai perseguir Davi. E o autor ele consegue fazer o paralelo que agora Davi tem uma escolha a fazer. Diante da rebelião de Absalão, ele tem uma escolha a fazer. Ou ele vai ser Saul na vida de Absalão, vai pegar a lança e vai tentar matar Absalão, ou ele vai continuar sendo Davi. Assim como ele fugiu de Saul, ele vai fugir de Absalão. E Davi decidiu ser Davi. E você sabe da história de como Deus honrou Davi quando ele resiste o confronto e a rebelião. E essa é a grande lição
que eu penso você deve dar aos seus alunos. O espírito de rebelião, por mais que se explique, ele nunca se justifica. Se o seu líder, ele está com sérios problemas, não é a rebelião. Se o seu pastor está com sérios problemas na sua liderança, não é a rebelião que é o remédio para isso. É a fé na intercessão. Esteja em oração, porque no mundo espiritual, quem vai agir no coração do seu líder é o próprio Deus. Quem vai agir no coração dos seus pais é o próprio Deus. O problema é que nós nos rebelamos, porque achamos que Deus, ele não vai resolver esse negócio. E aí nós escolhemos os terríveis frutos amargos da rebelião. Que o Senhor Jesus te abençoe. Lhe dei algumas dicas, algumas sugestões. Você é um professor criativo. Para cada ponto desse, você pode colocar uma imagem, você pode aí dar asas à sua criatividade. Chega na sua classe com muito entusiasmo, com muita alegria de coração, bem-humorado, e termine com uma oração cheia de temor, para que os seus alunos saiam da sua aula com uma profunda convicção. Diante de Saul, eu vou ser Davi. Diante de Absalão, eu continuarei sendo Davi. O espírito de rebelião não vai assediar o meu coração e não vai reinar no meu interior. O Senhor Deus advoga e se levanta em favor dos mansos. A Bíblia diz, bem-aventurados são os mansos de coração. Que o Senhor Jesus te abençoe e tenha a melhor aula da sua docência. Jesus te abençoe.